Boa noite, graça e paz em nome de Jesus, amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui, que bom que você veio. Deus tem uma palavra para o seu coração em nome de Jesus, amém? Amados, hoje é domingo de Páscoa, domingo esse que tem uma representação muito importante para a história do cristianismo, pois foi nesse dia que nós acreditamos que Jesus ressuscitou. Diga glória a Deus por isso. A história da Páscoa é uma história surpreendente, pois ela se apresenta em dois momentos na história. Em primeiro lugar, ela se apresenta no Novo Testamento, através de Cristo Jesus. Mas a história da Páscoa também, ela se revela e na verdade ela inicia no Antigo Testamento. Quando você acompanha a história de Israel e você começa a observar os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, esses homens tinham uma promessa de Deus, que eles cresceriam, que eles seriam uma grande nação e seriam responsáveis, que através deles Cristo Jesus nasceria da descendência daqueles homens. E a história nos diz que após os filhos de Jacó, José, a nação de Israel, ela foi completamente morar, habitar no Egito. E eles passaram ali aproximadamente 430 anos. E durante esse período de 430 anos que a nação de Israel passou no Egito, boa parte desses 430 anos, a nação de Israel passou como escravos. Eles se tornaram escravos dos egípcios. Contudo, Deus tinha uma promessa, que libertaria aquela nação, pois o local deles não era ali. Deus tinha para aquela nação um local que emanava leite e mel. E Deus enviou um libertador, Moisés. E através de Moisés, a nação de Israel visualizou a possibilidade de sair do Egito. Mas a história nos diz que Faraó tinha um coração obstinado e não queria deixar a nação partir, pois afinal era mão de obra do Egito. E a história nos diz que Moisés, sendo usado por Deus, proclama que Deus enviaria algumas pragas, e Deus enviou 9 pragas. Até que na 9ª praga, Faraó permanecia da mesma forma, obstinado de coração, e sem permitir que a nação voltasse ou saísse para a adoração ao Senhor. Deus chega até Moisés e diz assim: Moisés, você vai proclamar para Faraó e para todo o Egito e para a nação de Israel que eu vou enviar a 10ª praga. E a 10ª praga é que todo primogênito, todo filho daquele casal, o primeiro filho, vai morrer. Mas você vai falar para os israelitas, para o meu povo, que um dia antes de eu enviar um anjo da morte para matar todos os primogênitos, eles vão sacrificar um cordeiro. E após o sacrifício desse cordeiro, eles vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir nos umbrais das portas. Todas as casas que tiverem a marca do sangue, o meu anjo passará e não vai ceifar os primogênitos, não vai matar ninguém. Nós lemos em Êxodo capítulo 12, do versículo 24 ao 27, que a nação obedece à voz de Deus. Faz isso, eles sacrificam um cordeiro, passam sangue no umbral da porta de cada um. E naquele dia eles celebraram em primeiro lugar, ou pela primeira vez, a Páscoa. Quando eles celebraram a Páscoa, logo em seguida, a palavra de Deus nos diz que houve grande choro no Egito, pois o anjo do Senhor passou naquela nação e liquidou boa parte dos egípcios, pois aqueles homens não tinham sacrificado um cordeiro, não tinham passado sangue no umbral. E a história da Páscoa, o início da Páscoa é essa: o povo que estava no Egito, que sacrifica um cordeiro, que passa o seu sangue na porta de suas casas
E o anjo da morte passa, todavia não adentra na casa daqueles ou daquelas que passaram sangue. Essa é a Páscoa. Mas para o hebreu, a Páscoa ela tem um pouco mais de significado. Ela representa um pouco mais. Não é simplesmente o cordeiro que é morto, não é simplesmente o sangue que foi passado, não é simplesmente uma saída. Mas a Páscoa, ela tem algumas implicações na vida da nação de Israel. Eu queria compartilhar com você hoje. Quando aqueles homens e aquelas mulheres celebraram a Páscoa, eles não estavam simplesmente celebrando uma festa, não estavam simplesmente passando sangue, não estavam simplesmente matando um cordeiro. Aqueles homens estavam proclamando na vida deles uma libertação. Em primeiro lugar, uma libertação do corpo, pois afinal aqueles homens eram escravos há mais de 430 anos. E a celebração da Páscoa para os hebreus implica nessa celebração da libertação do corpo físico. A partir daquele dia, a nação de Israel não seria mais escrava do Egito, não permaneceria mais debaixo desse jugo opressor. Por isso que quando eles celebram a Páscoa, eles estão celebrando a libertação do corpo. Quando aqueles homens celebraram a Páscoa, eles estavam celebrando também uma libertação da mente, pois afinal eles já estavam ali há 430 anos, aproximadamente 5 gerações. Os pais daqueles homens foram escravos, os avós daqueles homens foram escravos, os bisavós daqueles homens foram escravos. Logo, a mente daqueles homens já era uma mente de escravo, pois toda a descendência que eles conseguiam trazer à memória passaram por esse processo de se tornar escravos do Egito. Todavia, quando eles estão celebrando a Páscoa, eles estão celebrando essa mudança de mente, de mentalidade, que a partir daquele momento, eles já não teriam mais uma mente de escravos, eles já não teriam mais uma mentalidade de escravos, mas eles teriam uma mentalidade, uma mente de livres. E quando os hebreus celebravam a Páscoa, eles estavam celebrando essa mudança mental que eles estavam sofrendo naquele dia. A partir de hoje eu não vou pensar mais como escravo, eu não vou ter que mais raciocinar como escravo, porque a partir de hoje eu serei livre. A Páscoa, para os hebreus, tinha um sentido de libertação espiritual. Durante 430 anos, aqueles homens estavam presos debaixo de uma adoração a muitos deuses. E durante 430 anos, aqueles homens e aquelas mulheres não tinham o direito ou a liberdade de adorar o Criador do universo na sua essência. Eles estavam limitados espiritualmente. E quando eles se deparam com a oportunidade da liberdade, eles estavam de certa forma declarando que a partir daquele dia, eles seriam livres espiritualmente falando. Eles já não estariam mais debaixo do jugo, da opressão, daquela idolatria, daqueles deuses. Eles teriam a liberdade de adorar a Deus. Quando aqueles homens proclamam a Páscoa, de certa forma eles estão proclamando, declarando essa libertação espiritual. Quando aqueles homens celebraram a Páscoa, eles estavam proclamando a libertação da família deles. É interessante você observar como foi celebrada a Páscoa. A cultura judaica, a figura do homem é muito forte. E tudo que se relaciona a Deus e adoração a Deus, apenas a presença masculina, você vai observar que está realizando alguma coisa para Deus. A figura feminina e a figura das crianças
quase não aparece, pois era algo da cultura semítica, não da cultura divina. Mas Deus, como respeitava a cultura semítica, Ele não via implicações ruins de ter essa figura masculina, simplesmente na adoração. Mas quando Deus mandou que aquela nação celebrasse a Páscoa, Ele diz algo muito legal no texto, que tanto a esposa como os filhos deveriam se reunir dentro de casa, e toda a família deveria celebrar a Páscoa, pois afinal a libertação de Deus não era simplesmente pessoal, mas era uma libertação relacionada à família como um todo. A mãe participaria, pois afinal ela deixaria de ser uma escrava. Os filhos participariam, pois afinal eles deixariam de ser escravos. Quando um hebreu nascia no Egito, ele já nascia debaixo de uma sentença: escravo. Nada que um hebreu fizesse mudaria essa sentença de escravo. Quando eles estão proclamando a Páscoa em família, e o texto diz que Deus manda que a família se reunisse, em outras palavras, eles estavam proclamando a salvação, a libertação familiar. Quando aqueles homens celebraram a Páscoa, eles estavam celebrando a libertação do passado. 430 anos debaixo de um passado sombrio, debaixo de um passado de vergonha, debaixo de um passado de humilhação. E quando aqueles homens sacrificam o cordeiro, em outras palavras, eles estavam dizendo: nós estamos rompendo com o nosso passado, nós estamos rompendo com a descendência do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Eles foram escravos, nós já não seremos mais. E a celebração da Páscoa para os hebreus é esse apagar do passado ruim, é esse deixar para trás aquele passado sombrio. A celebração da Páscoa para o hebreu envolvia a celebração da vida, pois no dia da Páscoa houve vida para os hebreus, mas também houve morte para os egípcios. E quando aqueles homens estavam celebrando a Páscoa, eles estavam declarando: a morte não entrou na nossa casa, a morte simplesmente passou diante de nós, mas nós não tocamos, nós não presenciamos, nós não vivenciamos a morte. E a celebração da Páscoa está relacionado para os hebreus à vida que Deus estava proporcionando daquele dia em diante. Todos os primogênitos que se reuniram no meio do povo hebreu sabia que naquele dia Deus verdadeiramente mataria todos os primogênitos. Mas quando aqueles homens celebravam a Páscoa, dentro do coração de cada um deles existia uma sensação de alívio e de esperança, pois eles sabiam que Deus guardaria a vida de cada um. Por isso a celebração da Páscoa está relacionada a essa vitória da vida, da esperança contra a morte. E para um hebreu, e a primeira Páscoa está relacionada a todos esses princípios e todas essas implicações que eu acabei de falar para vocês. Para um hebreu isso era muito importante. Mas amados, nós não somos hebreus, nós somos a igreja do Senhor, que da mesma forma como os hebreus, um dia celebramos a Páscoa, não de uma forma presente, mas através de Cristo Jesus. E a Páscoa que foi celebrada 2000 anos atrás, através da ressurreição de Cristo Jesus, também tem essas mesmas implicações em nossas vidas. A ressurreição de Cristo Jesus para a igreja do Senhor implica essa libertação que Cristo Jesus trouxe para o seu corpo, para o meu corpo. Essa libertação que hoje podemos dizer e proclamar que antigamente nós éramos escravos do pecado, hoje somos servos do Deus
Deus Altíssimo. A proclamação da Páscoa significa que um dia o nosso corpo estava condicionado, estava programado para satisfazer e para realizar a vontade da carne. Hoje, o nosso corpo, a nossa vida está condicionada e programada para satisfazer e realizar a vontade de Deus. Posso ouvir um aleluia? A Páscoa para nós, Igreja do Senhor, também é essa mudança de mente. Hoje nós já não pensamos mais, ou não deveríamos pensar mais, como escravos. Hoje nós precisamos pensar como livres em Cristo Jesus, pois a palavra de Deus nos diz que se verdadeiramente Jesus libertar a sua vida, você vai ser livre. A Páscoa para nós significa uma libertação, uma liberdade de mente. Hoje, quando eu acordo, eu já não acordo mais como um homem aprisionado pelo pecado. Mas hoje, quando eu acordo como um homem livre em Cristo Jesus. Hoje, quando eu acordo, eu já não acordo mais com aquela mentalidade: eu nasci assim, vou morrer assim. Hoje, quando eu acordo, é que o Espírito Santo de Deus está moldando a minha vida todos os dias, e eu me tornarei uma pessoa melhor, pois afinal Cristo Jesus ressuscitou na minha vida. A Páscoa para nós, Igreja do Senhor, significa isso, essa libertação do corpo, essa libertação da mente, significa liberdade e libertação espiritual. A cruz de Jesus, amados, é semelhante a uma ponte que eu e você hoje podemos utilizar para acessar Deus. Essa liberdade espiritual que você tem, que eu tenho, e que mais ainda, essa liberdade trouxe para você e para mim o seguinte título: nós somos sacerdotes do Senhor. Sabe o que isso significa? Que todos nós temos o mesmo acesso diante de Deus, pois afinal Cristo Jesus possibilitou essa ponte para todos. A Páscoa significa essa liberdade, essa libertação espiritual. Cristo Jesus, meu irmão, ressuscitou, não para que você tenha um relacionamento com Ele medíocre, distante, frio, vazio. Cristo Jesus ressuscitou, não para que você tenha a sensação que Cristo está a quilômetros de distância de você. Cristo afinal ressuscitou para que você sinta a presença dEle o mais próximo possível, ao ponto que você sabe que Ele está dentro do seu coração. O Cristo que ressuscitou não foi para que você tivesse simplesmente um Salvador muito distante, mas o Cristo que ressuscitou é para que você tenha um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Sabe o que significa Páscoa? Ressurreição, passagem, sim, mas significa uma vida espiritual renovada em Cristo Jesus. A nossa igreja adotou um lema no ano de 2015, que é um ano do avivamento. Avivamento é relacionamento, é liberdade espiritual. Meus amados, se Cristo Jesus não trouxe liberdade espiritual para você, você precisa rever o que está de errado na sua vida, porque nada está de errado com Ele. O porquê que você não rompe espiritualmente? O porquê que você não consegue sair dessa casca? O porquê que você não consegue sair dessa redoma de frieza? É porque ainda você não viveu essa Páscoa do Senhor, essa libertação espiritual. Mas no nome de Jesus,
a sua vida para declarar essa palavra profética, que o Senhor vai tirar você de dentro dessa casca no nome de Jesus, e que nós viveremos essa liberdade espiritual, essa liberdade de crescimento espiritual com o Senhor, em nome de Jesus. Amados, quem já comeu Kinder Ovo aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Samuel ama Kinder Ovo. E o que eu acho mais absurdo, que o brinquedo do Kinder Ovo é muito bobinho, por ser R$4,50. Mas meu filho ama, eu amo comer o chocolate, que geralmente ele quer a surpresa e eu quero chocolate. Mas o Kinder Ovo é interessante, não sei se você é assim, às vezes eu tenho umas coisas meio de criança mesmo, e eu fico naquela expectativa de saber o que tem. Gente, será que vai vir um brinquedinho legal para o Samuel? E sempre vem aquela bolinha que você monta, sempre é ela. Mas você fica na expectativa, e agora? O que você vai achar dentro do Kinder Ovo? E eu vejo e tento imaginar o Samuelzinho também, e agora? O que será que vem? E eu vejo, amados, que nós precisamos ter esse anseio, e agora? O que será que Deus vai surpreender a minha vida? E ao contrário de um Kinder Ovo, Deus nunca vai trazer algo monótono, sem vida, sem relevância para você. Deus sempre vai trazer algo surpreendente para a sua história, sempre vai trazer algo surpreendente para você. Mas nós precisamos romper com a nossa vida espiritual. Cristo Jesus trouxe a possibilidade da salvação da nossa família. E ontem eu ouvi uma palavra, eu nunca pensei que eu ouviria essa palavra num show de comédia que nós tivemos aqui na igreja ontem. Nunca pensei que eu ouviria essa palavra, mas eu ouvi, achei fantástico. O Jonathan, que estava fazendo stand-up, fazendo uma coisa assim muito animada. Ontem nós tínhamos tanta gente na igreja, mas tanta gente que eu acho que nós tivemos em média 850 pessoas para mais. Que todas as cadeiras foram ocupadas, pessoas sentaram aqui em cima, pessoas ficaram em pé e muitas pessoas foram embora porque não tinha lugar para sentar. E ele disse algo muito relevante. Ele disse o seguinte, que a igreja não pode perder a essência da oração por sua família, e que nós como igreja estamos perdendo isso. Quase não se ouve falar de pessoas que dizem, eu vou fazer um jejum pela salvação da minha casa. Quase não se ouve falar pessoas dizendo, eu vou subir no monte, vou fazer um propósito de 3 anos, 50 anos de oração pela minha família. Quase não se ouve isso de pessoas que vêm para a igreja com o seguinte propósito, eu estou vindo para representar a minha casa. Amados, Cristo Jesus, Ele veio para trazer vida para a sua vida, sim, mas Ele veio para trazer vida para todos aqueles que estão à sua volta. Eu costumo dizer essa frase que eu acho fantástica, que a única oração que não é ouvida é a oração que não é feita. E eu acredito que no nome de Jesus nós possuímos o poder, não de simplesmente ganhar o mundo inteiro para Cristo, mas nós possuímos o poder de ganhar toda a nossa casa para Cristo Jesus também. E algo que Deus sempre ministra no meu coração, que sempre quando Ele deseja abençoar um local, Ele precisa utilizar alguém. Amados, na proclamação da Páscoa, tinha o propósito da união das pessoas, tinha o propósito de trazer a família para o centro, e é isso que Cristo quer resgatar, a família. E Ele disse outra frase que eu achei fantástico, hoje, a comunidade gay, lésbica, luta para o casamento, e nós, cristãos, lutamos pelo divórcio. Hoje, a comunidade gay tem o desejo de casar, e nós, igreja do Senhor Jesus, temos o desejo de divorciar. Não está correto, não está coerente. Amados, e para um pouquinho, você que é pai, escuta aqui, você que é mãe. Nesse domingo, que momento que você parou, 5 minutos, 10 minutos, 9 minutos, sentou o seu filho, a sua filha, explicou para ele ou para ela o que era a Páscoa?
vou pedir para você levantar a mão. Mas isso me confronta muito, me confrontou hoje à tarde. Eu estava elaborando meu sermão, finalizando. Eu fui ver a entrevista de um pastor norte-americano e lendo a entrevista dele, de repente eu me deparo com um trecho, ele falando sobre a Páscoa. Ele diz assim: olha, eu explico para os meus filhos o que é a Páscoa comercial, do ovo de Páscoa, mas eu também explico para os meus filhos o que é a Páscoa espiritual do Cristo. E eu parei um instante e falei: meu Deus, 3 horas da tarde eu não fiz isso com meu filho, eu não fiz isso com Samuel. Eu dei o ovo do Homem-Aranha para ele, na verdade eu dei 2 ovos do Homem-Aranha para ele, e eu não parei para falar: eu não posso, eu estou perdendo a oportunidade, eu sou sacerdote de casa. Sabe o que eu fiz? Falei: Samuel, vem aqui, filho, nós temos um quarto, que geralmente é o quarto que eu estudo. Falei: senta aqui na cama com o papai. Entrei no YouTube, coloquei um vídeo de desenho da ressurreição de Jesus, assisti com ele, expliquei para ele, falei: filho, Jesus morreu, olha só. Ele: papai, Jesus está onde? Porque foi um momento que colocaram Jesus dentro de do sepulcro. Onde colocaram Jesus? Falei: olha, Jesus está morto, filho, está dentro do sepulcro, mas espera um pouquinho, de repente Jesus ressuscita. Falei: Jesus está onde agora, papai? Jesus está no céu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, mas Jesus também está no coração do papai, da mamãe, do Pepe e do Samuel. Falei: vamos orar agora, filho? E ali eu dobrei o joelhinho com ele em cima da cama. Falei: Senhor Jesus, e o Samuel ainda não fala muito bem: Jesus, muito obrigado por o Senhor estar no meu coração. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Mas eu, como representante da minha família, eu acredito que eu plantei uma semente no coração do meu filho, que eu não tinha me atentado. Confesso para vocês, poderia colocar uma capa de santidade e falar assim: irmãos, logo no início do dia, eu acordei 5 horas da manhã, falei assim: filhos, vamos fazer a ressurreição aqui na nossa casa. Fechei a porta do quarto, falei assim: espera um pouquinho que eu vou sair com uma toalha branca envolvida. Não fiz isso, fiz 3 horas da tarde. Sabe o que eu quero que você entenda, meu irmão? Ainda dá tempo de você fazer alguma coisa com seus filhos. Sabe por que eu estou falando isso? Nesse domingo, 8h20 da noite, que você ainda pode fazer isso com a sua esposa, você pode ainda fazer isso com a sua família. Você sair daqui e não ficar preocupado de simplesmente assistir o Fantástico, ver os gols do Fantástico. Eu amo ver o Fantástico, amo ver os gols do Fantástico. Mas você tem um momento de qualidade, de 2, 3, 5 minutos com seus filhos, com a sua família, e declarar: Cristo Jesus ressuscitou na nossa família também. Cristo Jesus está vivo aqui dentro. Pai, seja o sacerdote da sua casa, mãe, seja a sacerdotisa do seu lar. Ensine para o seu filho o caminho que ele deve andar, porque ele nunca vai desviar dele. A Páscoa está relacionada à família, não está relacionada a consumo, não está relacionada a dar aquilo que as pessoas dizem para você dar. Ovo de Páscoa, isso é muito bom, mas não é a essência da Páscoa. A Páscoa está relacionada ao Cristo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: no nome de Jesus, existe vida para a sua família, e você é o mecanismo de Deus para trazer vida para lá. Amados, a Páscoa implica, sabe em quê? Em mudança, em esquecimento e abandono do passado. Quando aqueles homens celebraram a Páscoa, mataram o cordeiro, eles estavam declarando: nunca mais seremos escravos. E sabe qual é a coisa pior que pode existir na vida de um cristão? É ele saber que ele é livre, todavia ele vive como um escravo. Recentemente eu assisti um filme, 12 anos de escravidão. Conta a história de um negro americano que era livre, que tocava violino, que tinha um talento fantástico, que toda a sua família era livre. Ele tinha o direito da liberdade,
Só que ele acabou sendo sequestrado, sendo levado para um estado, que nesse estado ele foi proclamado preso novamente, ele foi declarado escravo novamente. E o filme conta esse grande conflito que ele passou durante 12 anos da vida dele, em saber que ele era livre, mas estava vivendo como escravo. E sabe o que acontece com a igreja do Senhor? Muitos de nós sabemos que Cristo Jesus nos libertou do pecado. Muitos de nós sabemos que Cristo Jesus trouxe uma vida nova para nós. Só que muitos de nós continuamos a viver debaixo deste império. Vivemos como presos. Vivemos como oprimidos. Cristo Jesus me libertou da bebida, mas eu continuo bebendo. Cristo Jesus me libertou do tabagismo, mas eu continuo fumando. Cristo Jesus me libertou da prostituição, mas eu continuo me prostituindo. Cristo Jesus me libertou da mentira, mas eu continuo mentindo. Cristo Jesus me libertou do roubo e eu continuo roubando. Não faz sentido. O apóstolo Paulo diz: vou eu pecar para que a graça de Deus venha a ser maior na minha vida? De forma nenhuma. Como eu disse no início dessa palavra, se Cristo Jesus verdadeiramente te libertar, e se Ele verdadeiramente te libertou, você é livre. Por isso, para de viver como um escravo do pecado. Deixa esse passado para trás. E como o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quantos de vocês que não conseguem prosseguir para o alvo? Quantos de vocês voltam para o passado? Não, eu quero voltar a ser escravo, eu quero voltar a servir Faraó, eu quero voltar a servir os egípcios. Isso não é vida de Deus para você. Isso não é vida de Deus para você. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: isso não é vida de Deus para você. Amados, nós precisamos ser a igreja que verdadeiramente é livre em Jesus. Livre, liberdade. Como nós proclamamos nos louvores, liberdade está neste lugar, eu sou livre. Pois a palavra de Deus nos diz, amados, em último lugar, que a ressurreição de Jesus e a Páscoa significa a libertação da morte. Sabe qual morte que nós estamos falando? Não é simplesmente da morte física, pois afinal todos nós vamos morrer um dia, mas está relacionado à morte após essa morte terrena, porque a palavra de Deus diz que aqueles que verdadeiramente conheceram este Cordeiro de Deus, corruptível, essa vida corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. Que um dia a morte na nossa vida não será o fim, mas pelo contrário será o início de uma nova vida em Cristo Jesus eternamente. Meus amados, a Páscoa celebra a vida que nós aguardamos ter em Cristo Jesus eternamente. Não podemos esquecer da eternidade. Não podemos nos desfocar daquilo que é permanente e eterno. E ao contrário do que você sempre ouviu nas igrejas, que o eterno era algo opressor, que o eterno era algo condenatório, que o eterno era algo que oprimia. O eterno não é isso. Eu não estou aqui para falar para você: se Jesus voltar agora, você vai para onde? Se Jesus voltar, você vai ficar, meu irmão? Estou aqui para falar isso. Estou aqui para falar para você que ficar não pode ser uma opção nem para mim nem para você, porque não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é que todos venhamos ir e estar com Ele eternamente, pois afinal Ele venceu a morte.
A ressurreição e a vida em Jesus não é algo para me trazer medo, pelo contrário, é algo para me trazer alegria. E eu quero ter uma vida em Jesus, não porque eu tenho medo do inferno, não porque eu tenho medo do diabo, não porque eu não quero queimar no lago de enxofre e fogo, não. Eu quero ter essa vida em Jesus porque eu quero ter Jesus. Não é por medo, mas por prazer. Não é por opressão, mas é por decisão. Você não pode ter Jesus na sua vida porque você tem medo de alguma coisa, mas porque você deseja Ele ardentemente. Nós precisamos ser a igreja que tem fogo no coração, desejo por Deus, em ter essa nova vida todos os dias. Esse Cristo que está ressuscitando todas as manhãs no meu coração, trazendo novidade, alegria, esperança e mais ainda eternidade. Nós temos uma visão de eternidade, que a eternidade acontece na sua vida e na minha vida a partir do momento que nós morremos. Na minha vida não é assim. A eternidade já começou a acontecer agora dentro do meu coração, porque eu sei que quando eu sair daqui, irmãos, eu não vou chegar simplesmente num lugar que eu nunca vi. Sim, nunca vi o céu, mas a presença de Deus é conhecedora na minha vida, porque a presença de Deus começou agora. Ela não vai começar no céu, ela começou nesta terra. A ressurreição de Jesus não vai começar no céu na minha vida, já começou aqui, agora, neste momento. E é isso que nós precisamos ter, amados, porque a ressurreição de Jesus, ela revela a esperança. Quando você acompanha a história dos discípulos, todos estão desanimados, todos estão abatidos, e de repente eles ouvem Jesus falar ao coração deles: por que vocês estão assim? Toca aqui, eu ressuscitei, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Jesus mudou a perspectiva dos discípulos, mudou a esperança dos discípulos, mudou a vida dos discípulos. A ressurreição de Jesus mudou a vida de muitos homens. E a ressurreição de Jesus deseja mudar a sua vida também. Mudar a sua mentalidade, o seu corpo. Mudar a sua casa, a sua família. Mudar a sua espiritualidade, mudar o seu passado para uma nova perspectiva de presente, mudar o seu destino, que era a morte, para a vida e vida com abundância. Feche seus olhos. A Páscoa do Antigo Testamento foi o sacrifício de um cordeiro. A Páscoa do Novo Testamento foi o sacrifício do Filho de Deus. A Páscoa do Antigo Testamento implicava em derramamento de sangue de um animal. A Páscoa do Novo Testamento implicou no derramamento de sangue de Jesus. E o sacrifício de Jesus na cruz, na sua vida, na minha vida, é para que nós tivéssemos liberdade do nosso corpo. Irmã, Deus ressuscitou para que o seu corpo fosse santo.